Começar desejando um Shana Tová Mituká para todo mundo, Gmar Hatemah Tová. Espero que todo mundo teve um bom Rosh Hashanah, que deu para aproveitar, deu para se inspirar. Se Deus quiser, todo mundo teve. E que todo mundo tenha um ano maravilhoso, que a Hashem possa carimbar, selar todos nós para um ano bom e doce, se Deus quiser, só alegrias. Vamos lá. Existia uma vez um Chazan, na época do Baal Shem Tov, do famoso sábio Baal Shem Tov. O que aconteceu? O Baal Shem Tov ele foi visitar todos os Chazanim, todo mundo que era Chazan nas sinagogas próximas dele, onde ele passava Yom Kippur. E uma vez falaram para ele, Baal Shem Tov, você não sabe, o nosso Chazan ele é uma vergonha. Por quê? Quando ele faz, na reza de Yom Kippur, o famoso Al-Het, que é aquela reza especial que a gente pede perdão por todos os nossos pecados, tudo que a gente fez de errado durante o ano. Esse Chazan, ao invés de fazer uma melodia triste, pedindo perdão mesmo, ele faz o contrário. Ele faz dançando, cantando, se alegrando. Uma coisa muito diferente, a gente nunca viu uma coisa dessas. Como a gente pode deixar esse Chazan? O Baal Shem Tov falou, deixa eu conversar com ele, deixa eu entender. Ele chamou esse Chazan, falou, olha, eu ouvi dizer que você dança na hora do Al-Het, na hora que você bate no coração, pede perdão, você dança. Ele falou, deixa eu te explicar. No final de contas, todo mundo peca. Todo mundo tem que pedir perdão. Mas imagina que você está num palácio real. Você está trabalhando no palácio. Qualquer pessoa que trabalha no palácio, que foi escolhida para trabalhar para o rei, tem um mérito especial. Então, por mais que eu seja um pecador, e eu estou me livrando dos meus pecados, eu estou agora limpando o palácio na linguagem dele, mesmo assim eu devo ficar feliz. Eu preciso agradecer. Porque eu estou trabalhando no palácio. Eu poderia estar trabalhando em outro lugar, e justo Deus me escolheu para trabalhar aqui. Então ele falou, eu estou limpando o pecado de todo mundo. Estou limpando o meu pecado de todo mundo. É uma coisa boa. Não é uma coisa boa ter pecados, é uma coisa boa limpar os pecados. Varrer o palácio, eu também estou trabalhando, então para mim também é uma coisa boa. E assim Baal Shem Tov falou, olha, esse Chazan é especial. Ele merece continuar sendo Chazan nas rezas de Yom Kippur, de Rosh Hashanah que tinha naquela cidade. Estamos chegando no Yom Kippur, todo mundo tenso, se preparando já para o grande dia, o dia do perdão. A gente sabe que Yom Kippur perdoa tudo, menos os pecados que foram feitos entre os seres humanos. Entre eles, entre nós, a gente tem que pedir perdão, qualquer coisa que a gente tenha feito de errado, a gente tem que pedir desculpas, tem que ir até a pessoa e especificar o pecado que foi feito, e assim que cada um seja piedoso e perdoa todos os que estão pedindo perdão para ele. Exceto isso e as promessas, Yom Kippur perdoa tudo, a gente pede para Deus perdão e Ele vai perdoar tudo. Mas uma coisa interessante, a gente está totalmente unidos, Yom Kippur, a sinagoga está cheia, todo mundo está presente e tem uma união completa, é um momento muito especial que a gente passa no dia do Yom Kippur. Existem algumas perguntas muito interessante sobre esse mês que nós estamos entrando agora, que a gente entrou em Rosh Hashanah, o mês de Tishrei. Existem algumas perguntas muito interessantes que vale a pena levantar, vale a pena a gente debater. Eu queria trazer para vocês essas perguntas hoje. E vamos ver o ponto em comum entre elas e tentar explicar cada uma delas da melhor forma. Então, queria começar com uma pergunta famosa que muitos fazem. Por que Rosh Hashanah, no mundo inteiro, até mesmo em Israel, se comemora 2 dias? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque todas as festas do ano, todas elas, em Israel se comemora 1 dia somente. E Rosh Hashanah é o único que no mundo inteiro, até mesmo em Israel, se comemora 2 dias. Por que isso? Por que 2 dias? Por que não 1? E Yom Kippur é um dia que, mesmo quem está fora de Israel, faz somente 1 dia, não faz 2 dias. Por que tem essa diferença Rosh Hashanah e Yom Kippur? Quer dizer, porque a gente, em Rosh Hashanah, quem está em Israel abre mão e faz 2 dias, e Yom Kippur, quem está fora de Israel abre mão e faz 1 dia. Por que tem essa ideia? Vou só voltar aqui o áudio, a gente teve um pequeno problema. Vocês estão me ouvindo? Espero que dê para ouvir bem. Então, por que em Rosh Hashanah a gente faz 2 dias todo mundo e Yom Kippur nós fazemos somente 1 único dia? Essa é a primeira pergunta que a gente pode fazer.
Segunda pergunta que eu queria trazer para vocês sobre o mês de Tishrei é a pergunta sobre o próprio dia do Yom Kippur. Na linguagem que nós lemos o Al-Heit, que é a confissão, quando a gente pede perdão por todos os nossos pecados, a linguagem sempre é: eu peço perdão sobre os pecados que nós transgredimos, que nós fizemos errado, que nós pecamos, que nós erramos, sempre nós, sempre falando, unindo as pessoas. A gente fez isso, a gente fez aquilo, mas a pergunta é: será que não é errado? Tem uma lista enorme de pecados. Afinal de contas, não pode ser que eu fiz todos aqueles pecados. Eu posso ter errado em algumas coisas, mas em todos os pecados eu não errei. Algumas coisas eu não fui tão mal assim esse ano. Então, será que é certo eu falar sobre o pecado que eu fiz errado e a gente especifica sendo mesmo que eu não fiz? Porque tem uma lista inteira de coisas que talvez eu não tenha feito e a linguagem está incluindo todo mundo. Até mesmo isso é uma pergunta que se faz todo dia. Quando a gente faz o Tachanun, as súplicas todo dia, na reza da manhã, na reza da tarde, a gente fala Ashamnu, Bagadnu, nós pecamos, nós nos redimimos, tudo nós. A gente fez tudo, a gente usa sempre uma linguagem incluindo todos os judeus, todas as outras pessoas. Por que a gente faz isso? Então, essa é uma pergunta especial, já que a gente está na véspera, quase na véspera do Yom Kippur, os dias antes do Yom Kippur. Então, é uma pergunta que vale a pena a gente dar uma atenção especial para ela. Vamos explicar mais daqui a pouco. A terceira pergunta que eu queria fazer para vocês sobre a festa de Sukkot, sobre o mês de Tishrei e a festa de Sukkot, é porque a gente escolhe as 4 espécies. Vai acabar Yom Kippur, semana que vem, e vamos para Sukkot. Qual a mitzvah especial que a gente tem de segurar o Lulav, o Etrog, o Hadass e a Aravá? 4 espécies especiais que tem na festa de Sukkot, que teoricamente elas não têm nenhuma conexão com Sukkot, a princípio. Porque, se você for pensar, vamos dar um exemplo. A festa de Hanukkah, a gente acende a Hanukkah em lembrança da Menorá, que teve no templo. A gente pega a Pesach, a gente come a matzá em lembrança do pão que não foi fermentado. Todas as festas, o que a gente faz tem a ver com o motivo da festa. Sukkot, o que tem a ver? Deus protegeu o povo com as nuvens. Por isso, é costume fazer açúcar. Isso faz sentido. Mas as 4 espécies, o que elas têm a ver com o motivo da festa? O que tem a ver o Lulav com a festa de Sukkot? Será que no deserto os judeus pegavam o Lulav e ficavam chacoalhando? Qual é o motivo? O que tem a ver uma coisa com a outra? Essa é uma pergunta também que vale a pena a gente parar para pensar. E a quarta pergunta, pensando já no final do mês, mas já estou levantando hoje a pergunta, já para a gente ficar preparado para o mês inteiro, é sobre a festa de Shmini Atzeret e Simchat Torah. Afinal de contas, já teve Sukkot. Já tá bom, começamos o mês com Rosh Hashanah. Depois fomos para Yom Kippur. Depois já teve Sukkot. Tá bom, já acabou, já tá bom. Tantos dias sem trabalhar, tantos dias envolvidos nas festas. Por que precisa ter mais uma? Chega Shmini Atzeret, chega Simchat Torah, mais uma festa. Mais uma coisa, mais uma comemoração. O que a gente está comemorando? Por que precisa ter mais um dia? O que esse dia tem para acrescentar que não tem nos outros dias, nas outras festividades que a gente já fez nesse mês? Então vamos debater sobre essas 4 perguntas. Vou explicar cada uma delas melhor, vamos trazer algumas respostas e vamos ver uma coisa muito profunda e interessante, que todas elas têm um ponto em comum. E esse ponto em comum é muito relevante para os nossos dias atuais, é algo que a gente pode colocar muito em prática, e ainda mais no começo desse mês, sabendo tudo que a gente vai passar, e ainda próximo ao Yom Kippur, muitas coisas a gente pode parar para refletir sobre essas perguntas e o ponto em comum entre elas. Então vamos lá. Primeira coisa foi Rosh Hashanah. Porque no mundo inteiro, até mesmo em Israel, hoje nós fazemos 2... Por que até mesmo em Israel a gente faz 2 dias de Rosh Hashanah? E a resposta teórica para isso, na verdade a resposta técnica, o motivo técnico por que isso acontecia, por que isso acontece hoje em dia. Naquela época, na época do templo sagrado, como que funcionavam os meses? Existia uma mitzvah que é a santificação do mês. Hoje em dia nós temos o Rosh Chodesh, que é o início do mês. O início do mês é importante para saber quando começa o mês, e assim, naquela época não tinha calendário, que eles podiam saber exatamente quando começava cada mês. Eles viam a lua nova. Quando eles viam a lua, eles percebiam que chegou o momento de santificar o mês. É o momento que deve começar agora o mês, qualquer mês do ano. Baseado no mês que está começando, a gente conta alguns dias e começamos a próxima festa. Por exemplo, quando eles viam que era o mês de Nissan,
o mês de Pesach. Então eles viam o começo do mês, iam no templo e falavam, a gente viu a lua. E aí faziam toda uma cerimônia, testavam realmente se podia ser feito, as pessoas que estavam falando que viram a lua realmente viram. E era decretado, hoje é o início do mês. E aí contavam mais 15 dias, daqui 15 dias era a festa de Pesach. E assim era em todas as festas. O que acontecia? Em Israel era muito fácil, porque eles viam o início do mês e saíam avisando para todo mundo. Começou o mês, daqui 15 dias é Pesach, tudo certo. Agora, o que acontecia com quem estava fora de Israel? Mandavam mensageiros, mandavam alguns emissários para avisar. Começou o mês alguns dias atrás. Só que às vezes eles demoravam para chegar em alguns lugares. Então os judeus que estavam fora ficavam na dúvida. Quando que a gente vai fazer a festa? Então a dúvida deles, por causa dessa dúvida, eles sempre contavam um dia a mais. Então por isso sempre se fazia 2 dias fora de Israel. Porque não sabia quando foi decretado o início do mês. Então para não ter dúvidas faz 2 dias. Então por isso fora de Israel sempre, em todas as festas faz 2 dias. Pesach sempre vai ter 2 dias. Shavuot tem 2, tudo tem 2 dias. E em Israel, como eles já estavam acostumados, era tudo feito no mesmo dia. Já Rosh Hashanah tem uma diferença. Qual que é a diferença do Rosh Hashanah? Vamos pensar. Rosh Hashanah é logo no começo do mês. É o primeiro dia do mês. Então assim que eles viam que a lua está nascendo, assim que era decretado que começou o mês, não tinha tempo de avisar nem mesmo para quem estava em Israel que começou. Então para não ter dúvida, todo mundo esperava acabar o mês, contava os dias no final do mês e já fazia 2 dias o Rosh Hashanah, para não ter dúvida. Então por isso, até mesmo em Israel, eles sempre fizeram 2 dias de Rosh Hashanah. E assim ficou o costume, 2 dias sempre. Mas, hoje em dia, a gente vai se perguntar, hoje em dia não tem mais esses cálculos. Não tem mais cálculo de ver a lua, agora é o novo mês. A gente já tem um calendário que já foi montado, já foi calculado para todos os anos, todos os futuros anos, para saber quando vai ser o começo do mês. Então não tem mais essas dúvidas. Mas para não perder o costume, para a gente não ficar na dúvida, para sempre lembrar do que foi feito em outras épocas, então sempre se faz fora de Israel 2 dias e em Israel 1 dia. Exceto Rosh Hashanah, que sempre em Israel também foi feito 2 dias, então a gente faz 2 dias também. E acontece em Yom Kippur, que é muito complicado a pessoa jejuar 2 dias. Não teria como um ser humano aguentar 2 dias de jejum, seria uma coisa muito difícil. Então por isso a gente faz 1 dia só e já se baseia nesse dia que seria o dia certo, o dia do perdão. Assim, esse é o motivo técnico porque a gente faz 2 dias em Rosh Hashanah e 1 dia só em Yom Kippur. Mas eu queria trazer para vocês um motivo mais elevado, uma coisa um pouco mais profunda. E esse motivo, a gente vai ver que ele tem uma conexão especial com todas as outras festas desse mês, com todas as outras perguntas que a gente fez. Então vamos tentar pensar um pouquinho nele, um pouquinho nessa ideia, e assim a gente vai conseguir responder as outras perguntas. Vamos trazer uma base, vamos explicar tudo, se Deus quiser, da melhor forma, para ficar claro para todo mundo. Então vamos lá. Yom Kippur a gente perguntou por que o Tachanun, o Al-Chet, as súplicas, tudo é feito numa linguagem que inclui todo mundo. Sempre a gente fala o pecado que nós fizemos. Nunca é o pecado que eu fiz. O pecado sempre é nós fizemos o pecado, sendo que eu não fiz. Não seria uma coisa a mais, não seria errado falar algo que eu fiz, sendo que eu não fiz? Então a gente tem que entender uma coisa interessante, uma coisa bonita, que tudo no judaísmo é pensado sempre em outros seres humanos. Queria só trazer uma ideia bonita, vamos fazer um parênteses. De todos os sábios que existiram na história, todos os grandes rabinos, vamos chamar assim, não existiu nenhum deles que largou o judaísmo, exceto uma pessoa. Um único grande rabino que decidiu que não é para ele o judaísmo, ele precisa largar, e assim ele acabou virando uma pessoa que ia contra todas as leis de Deus. Quem foi essa pessoa? Ele era conhecido como Elisha ben Avuia, o Elisha filho de Avuia. Ele tinha um apelido que as pessoas davam para ele, que era Aher. Aher quer dizer o outro. A gente chamava ele, aquele outro, aquele que não está mais aí com as coisas certas. E ele abandonou. Qual foi a história dele? Existiram, isso talvez muitos já saibam, 4 sábios que decidiram entrar no Pardes. Quer dizer, entrar no Pardes. Eles queriam estudar a Torá de uma maneira muito mais elevada. Eles queriam receber as revelações da Torá de uma forma que um ser humano não conseguiria aguentar. Qual foi o jeito que eles fizeram? Eles começaram a meditar, começaram a refletir, a estudar. E esses 4 sábios tiveram 4 consequências diferentes.
O primeiro deles acabou tendo uma revelação muito forte e faleceu. O segundo deles acabou tendo uma revelação forte e ficou meio maluco, meio mexigna. O terceiro acabou largando o judaísmo. E o quarto conseguiu receber todas as revelações e ainda assim continuou sendo um grande sábio. Quem era esse quarto? Que foi o sábio que aguentou tudo e ainda conseguiu transmitir tudo que ele aprendeu, foi o famoso Rabi Akiva. Rabi Akiva foi uma pessoa que ele entrou em paz e ele saiu em paz. Ele entrou, ele sabia tudo que ele ia receber de revelações, e assim ele conseguiu absorver tudo e transmitir para os alunos dele depois tudo que ele recebeu. Então esse foi o Rabi Akiva. Mas um desses quatro era esse Elisha ben Avuya. O que aconteceu com ele? Ele recebeu as revelações, mas ele acabou tendo uma quebra de utensílio. Quer dizer, o intelecto dele não aguentou todas as revelações, todas as luzes, e ele acabou largando o judaísmo. E a história se passa no Yom Kippur. Ele está andando com o aluno dele. Ele tinha um aluno que chamava Rabi Meir. Esse Rabi Meir era um aluno brilhante. E ele sabia que mesmo que o rabino dele largou o judaísmo, o rabino era uma pessoa que sabia muita Torá, muita Torá. Então o aluno sempre ia perguntar para o rabino, tirar suas dúvidas, e o rabino sempre trazia ensinamentos muito fortes, muito bonitos. E ele, mesmo que ele não se ligava mais com o judaísmo, ele sabia muito. Então ele transmitia muita Torá, mesmo não sendo um judeu ortodoxo. Interessante, Yom Kippur, ele estava montado no burro dele. Ele estava andando e ele está saindo, ele está junto com o aluno dele. Ele está montado no burro, que não se pode fazer no dia do Yom Kippur, no dia do Shabat. E o aluno dele está do lado, caminhando. E o aluno está ouvindo tudo que ele está falando. Até que chega um momento que o rabino fala, olha, até aqui é o limite. Quer dizer, aqui chegou o limite máximo onde eu posso caminhar no Yom Kippur, no Shabat. A partir daqui, eu não posso mais andar. A partir daqui, eu não posso seguir. Por quê? Porque a partir daqui existe uma regra que a pessoa pode sair fora da cidade até um certo limite. Mais ou menos uns 1000 metros que a gente pode caminhar fora da cidade. A partir de lá, ninguém pode seguir. Mesmo caminhando, sem nada, sem carregar nada. Então o rabino, vamos contar a história de novo, vamos ilustrar melhor. O rabino está em cima do burro, fazendo errado, e o aluno está do lado dele. Quando ele chega nesse limite, o rabino fala, aluno, você precisa voltar. Rabi Meir, você tem que seguir, você tem que voltar. Porque chegou ao seu limite, mas eu não estou mais nem aí, então eu posso continuar. Eu não preciso me preocupar com isso, eu posso seguir minha vida, mas você tem que voltar. Aí o aluno aproveitou a brecha e falou, eu preciso voltar? Rabino, você também precisa voltar. Você também precisa voltar para o seu judaísmo. Chegou o momento que você precisa se arrepender. O que aconteceu? O rabino falou, olha, eu tentei, mas aconteceu uma história que eu não posso retornar. O que aconteceu? Certa vez eu estava passeando e eu passei atrás do templo sagrado. E eu ouvi uma voz celestial. E essa voz estava falando, todo mundo pode voltar, todo mundo pode retornar, exceto o Acher, exceto o outro. Ele falou, eu sou outro? Então todo mundo pode retornar para Deus. Todo mundo pode fazer tchuvá, menos o outro. Ou seja, eu não posso fazer essa tchuvá. Ele falou, então, Rabi Meir, eu não posso. O judaísmo não é mais para mim. E aí tem algumas versões interessantes sobre o final dessa história. Então tem gente que fala que Rabi Meir começou a conversar com o rabino. E ele falou, você tem que entender uma coisa muito mais profunda. Quando Deus falou, quando essa voz celestial veio e falou, todo mundo pode retornar, exceto o outro, na verdade ele quis dizer uma coisa muito mais profunda. Na verdade a ideia que a voz estava te falando é todo mundo pode voltar, exceto o outro. Se você se olha como o outro, se você acha que você é outro, se você acha que você não tem mais conexão com nada, então você não pode voltar. O outro que está em você não pode voltar, mas você, Elisha, você, meu rabino, você pode retornar. E aí a gente encontra duas versões na história. Tem gente que fala que ele se arrependeu no final da vida dele, esse Elisha ben Avuya, e tem gente que fala que ele faleceu sem se arrepender. Mas a história é prática para a gente hoje em dia. Muitas vezes a gente fica procurando algum defeito em nós. A gente olha, eu não sou bom aqui, eu não sou bom lá, eu preciso pedir perdão, eu preciso me arrepender. E às vezes a gente olha o contrário, e isso é mais fácil de olhar. A gente olha no outro, no nosso amigo, e fala, o outro, ele não tem chance de retornar. Ele não tem como pedir perdão para Deus. A gente vai na sinagoga, a gente fica pensando,
aquele cara realmente fez um pecado que ele não tem solução. Aquele pecado não tem retorno, não tem tshuva. Ele está perdido. O cara fez uma coisa muito errada. O que ele está fazendo na sinagoga? O que ele está tentando se arrepender? Afinal de contas, ele é um judeu que vem uma vez por ano. Qual o direito dele de estar aqui? Às vezes a gente olha para nós mesmos e percebemos o outro que está em nós. Falamos, eu estou aqui na sinagoga, eu sou um judeu que... Eu não estou nem aí para o judaísmo. Yom Kippur vem falar para a gente uma ideia muito bonita. Sai do teu outro. Sai de onde você se considera um outro e lembra o que está dentro de você. Lembra a sua alma. A nossa alma está dentro de nós, a nossa alma está iluminando dentro de cada um de nós e está trazendo uma força especial. No dia de Yom Kippur a gente tem que esquecer do outro, do que nós achamos que é o outro. Um judeu está sempre conectado. Uma alma judaica, uma alma judia está sempre conectada com Deus. E não tem como alguém tirar essa conexão. O outro, o externo, o que está encobrindo, o que está mandando a gente embora realmente é o outro. E se a gente for ouvir esse outro, a gente nunca vai se arrepender. O Yom Kippur convida cada um de nós para poder sair dessa situação e começar a olhar um pouco diferente. E isso eu estou falando, a ideia é tirar as diferenças que nós temos com as outras pessoas que estão ao nosso redor. A gente vê o outro, e a gente vai xingando as pessoas e falando, esse não tem solução, esse é... E a gente sai e gosta muito de olhar para as pessoas com um olhar negativo. A gente gosta de julgar as pessoas. Vem Yom Kippur e fala, esquece esse outro. Joga ele fora. Hoje, nós somos um só. E isso responde à pergunta que a gente fez de Yom Kippur. Por que na hora de pedir perdão para o nosso pecado, a gente fala numa linguagem incluindo todo mundo? Afinal de contas, talvez eu não pequei. Talvez naquela lista dos pecados, das súplicas, eu não tenho todos os pecados. Mas se eu sei que tem alguém aqui que talvez tenha feito um desses pecados, eu também preciso pedir perdão por ele. Porque um pecado de um judeu é um pecado meu. Um pecado de qualquer pessoa que esteja aqui ou que não está aqui, mas que fez um pecado, que não está nem aí para alguma coisa, eu também estou assumindo esse pecado. Eu também tenho que tirar esse outro, esse errado que está dentro de mim. Eu também tenho que me arrepender. Eu também tenho que lembrar que o outro judeu, ele não é outro. Ele é um só comigo. Ele é uma união completa comigo. Isso é uma coisa muito especial, por isso que a gente faz o Al-Het nessa linguagem, por isso que as súplicas são sempre incluindo outros judeus, mesmo que eu não tenha feito esse pecado. E isso é uma coisa muito bonita, que vale a pena a gente pensar nesse dia do Yom Kippur. E com isso, só passando pelas outras perguntas, elas envolvem o mesmo ponto. Vamos voltar. A gente perguntou sobre Rosh Hashanah. O que acontece em Rosh Hashanah? No mundo inteiro se faz 2 dias, mesmo em Israel. Por quê? O motivo técnico a gente já falou aqui. Mas vamos entrar no motivo mais elevado, mais profundo. Não pode ser que enquanto um judeu está sendo julgado fora de Israel, e ele está trabalhando para tentar melhorar, para tentar se arrepender, para pedir para Deus um ano bom e doce, não pode ser que ao mesmo tempo vai ter uma pessoa na Terra Santa seguindo a vida dele, seguindo a vida normal. Um dia tão sagrado como esse não pode passar diferente em Israel e fora de Israel. Um judeu que está em Israel, ele também vai fazer 2 dias de Rosh Hashanah, porque ele sabe que tem um judeu no outro canto do mundo que está precisando da minha reza, porque a reza nossa é uma reza que envolve outras pessoas. Quando nós rezamos por uma outra pessoa, por algo que a gente também está precisando, Deus atende primeiro a gente e depois o outro. Óbvio que não é o certo rezar pelo outro pensando em nós. A gente tem que rezar pelo outro pensando no outro. Mas vale a pena rezar de verdade, pedir por uma outra pessoa. E pedir até o fim tudo que ela precisa. E assim que Deus possa dar para cada um tudo o que precisa. Então esse é o motivo de Rosh Hashanah. E no Yom Kippur, quem abre mão são os judeus que estão fora de Israel. Eles falam, a gente não vai fazer 2 dias. Não tem como jejuar, esse é o motivo técnico, mas esse é o motivo mais profundo. Ah, não tem como eu fazer um dia, assim como eles abriram mão, quem está em Israel abriu mão de Rosh Hashanah e fez 2 dias, eu também vou abrir mão dos judeus que estão em Israel a fazer um dia só. E assim a gente faz um dia só em Yom Kippur, pensando em todos os judeus que estão no mundo inteiro. E esse é o motivo também para aquela terceira pergunta que a gente fez. Em Sukkot. O que acontece em Sukkot? Nós falamos sobre as 4 espécies. Toda a festa judaica tem uma conexão em Pesach a gente come matzah porque a massa não fermentou. O que tem a ver o lulav com a festa de Sukkot? Teoricamente não tem nada a ver. Mas o motivo é que cada uma dessas espécies, ela representa um tipo de judeu, como a gente sempre fala. Então, a festa de Sukkot lembra de novo a ideia da união. A Sukkah em si coloca todos os judeus unidos, lembrando de novo essa ideia, que eu sou responsável por um outro judeu.
E não adianta a gente tentar cair fora e falar, não, eu sou responsável por mim, eu me preocupo comigo, com a minha vida, com a minha família, com as minhas coisas. A gente tem que olhar e lembrar que tem pessoas que nós também devemos rezar por elas. Tem pessoas que a gente também precisa dar uma atenção especial. A gente sabe de pessoas que precisam da nossa ajuda. Então a gente tem que pedir para elas coisas boas. E por isso que Yom Kippur não perdoa os pecados entre os seres humanos. Porque a gente tem que pedir para cada um, tem que especificar os pecados que foram feitos, porque só assim o Yom Kippur perdoa. Porque envolve outras pessoas, a gente tem que saber como se desculpar. Eu queria só, antes de falar sobre a quarta pergunta, sobre Shmini Atzeret, eu queria só contar uma história. A história de uma pessoa, para a gente entender quão bonito é essa ideia da responsabilidade de um judeu pelo outro. Existia uma vez um judeu que estava muito doente. Ele era jovem, tinha seus 30, 40 anos de vida, e os médicos não davam mais muita esperança. E isso era logo depois da Segunda Guerra Mundial. As pessoas estavam meio que perdidas, os judeus, ninguém sabia para quem recorrer. E a família então mandou várias cartas, vários pedidos para vários tzadikim, várias pessoas da época, pessoas boas, rezarem pelo mérito, pela cura completa dessa pessoa que estava doente. E uma das respostas que veio foi do grande Rebbe de Lubavitch. O Rebbe deu uma solução, falou, você quer a cura? Eu vou te dar uma solução. Estuda todos os dias o Ritas. Ritas é uma abreviação para o Chumash, Tehillim e Tânia. Se você estudar todo dia, o Chumash, ele é dividido, o nosso livro de Chumash, ele é dividido por sessões diárias. Hoje em dia tem o famoso livreto do Veshinanta, que já facilita tudo em português, mas tem também os livros em português, tem também em hebraico, é dividido por partes diárias. O Tânia é um livro escrito pelo famoso Rabi Shneur Zalman de Liadi, que também tem essa divisão. Também tem uma divisão que é feita por dias. E o Teilim, os salmos diários, também são divididos por dia. Então o Rebbe falou, você quer ter uma cura? Isso, aliás, é um parênteses, o Rebbe sempre falou para qualquer um que quer ter soluções, brachot, muitas bênçãos e muita coisa, é estudar o Ritas. Quer dizer, estudar o Chumash do dia, ler o capítulo do Teilim e estudar o Tânia, a sessão diária. Isso traz muitas brachot. Realmente é uma coisa muito bonita, você vê muita gente fazendo e é uma campanha que tem muito sucesso. Mas esse homem então falou, Rebbe, eu tenho um problema. E aí eles escrevem a carta, a família escreve respondendo por Rebbe. Obrigado pela solução. Mas o nosso homem aqui está muito doente. Ele não consegue nem falar, ele não consegue nem ler. E aí vem uma resposta do Rebbe muito bonita. O Rebbe falou, então pede para algum familiar ou algum amigo dele próximo estudar o Ritas por ele. E assim ele vai ter a salvação. Dito e feito, ele não podia ler. Um amigo que recebeu essa carta falou, eu assumo sobre mim, eu vou estudar todo dia. Eu não sou conectado, eu não conheço muita coisa, mas eu vou estudar todo dia em mérito à cura desse homem. E esse homem, graças a Deus, viveu por mais 40, 50 anos de vida, graças a Deus, em mérito a esse estudo do Ritas, que era feito por um amigo. Não era nem feito por alguém que era da família. Na verdade, foi até um amigo que estudou. Mas o amigo fez de coração. Então, para a gente entender a responsabilidade que um judeu tem pelo outro, até mesmo estudando Torá por uma outra pessoa, eu posso estar salvando ele. E eu não sei que eu estou fazendo isso. Às vezes eu acho que eu não estou fazendo nada. Mas às vezes eu estou salvando essa pessoa simplesmente pelo meu estudo de Torá. Então, muito importante a gente chegar no Yom Kippur e falar, Achamno, nós pecamos. Nós fizemos errado contra Deus. Nós pecamos nisso, nós pecamos... Eu não fiz todos esses pecados, mas alguém talvez fez. E eu estou assumindo sobre mim a culpa do outro. Porque quando alguma parte do meu corpo está machucada, o corpo inteiro sente. Então assim também acontece com outro judeu. E por isso que eu peço perdão, por isso que eu incluo todo mundo nessa reza. E aí vamos para a última etapa, a última pergunta. A gente já respondeu de Rosh Hashanah porque são 2 dias. Já respondemos de Yom Kippur porque a gente faz numa linguagem incluindo todo mundo. Já respondemos porque Sukkot, as 4 espécies, tem a ver com todos os judeus. Agora, a última festa que tem nesse mês é o Shmini Atzeret e Simchat Torah. Que tem de especial essa festa? Aliás, afinal de contas, você vai colocar uma festa? Já tem tantas, por que precisa de mais uma? E essa festa, explicam os sábios, Deus falou, antes de vocês irem embora, todos os judeus vieram para o templo. Só lembrando, a gente está no ano de Raquel, um ano de união. Então isso que a gente está fazendo aqui nessa aula, a gente está se reunindo, é uma coisa muito bonita, lembrando a união que tinha no templo, justamente nesse ano, que era um ciclo a cada 7 anos, os judeus se reuniram no templo. E hoje nós estamos mantendo essa tradição, se reunindo,
Então é uma coisa muito bonita que a gente está fazendo esse ano, que são várias campanhas de Hakel, de reunião, de união, e cada um pode fazer isso em qualquer local, em qualquer momento que ele está com a família, com os amigos, com conhecidos, falando uma palavra de Torá, a gente está reunindo todo mundo. Então, a festa de Sukkot, a última festa de Shmini Atzeret, logo depois de Sukkot, Deus fala: vocês estão indo embora desse mês incrível. Mas antes de vocês irem embora, segurem um pouco. É difícil para mim me separar de vocês. A linguagem que os sábios usam, é difícil para mim a minha separação com vocês, também pode ser lida: é difícil para mim, para Deus, a separação de vocês judeus. Quando vocês estão separados, eu não estou bem. Um pai, o que ele mais gosta dos filhos, quando ele tem orgulho dos filhos, é os filhos unidos. Quando o pai não vê os filhos unidos, ele fica chateado. Então, quando a gente está agora, estamos no começo do mês ainda, passamos só Rosh Hashanah, vai chegar Yom Kippur, vai chegar Sukkot, e vai chegar Shmini Atzeret, a última festa, a gente vai estar lembrando dessa ideia. Qual a ideia? Da união. A nossa separação é muito ruim. Quando nós lembramos disso, quando a gente lembra para rezar para uma outra pessoa, quando a gente lembra de ter essa ideia de união, de ter essa completa responsabilidade por uma outra pessoa, é muito fácil falar isso. Agir é um pouco difícil, mas a gente tem que saber, principalmente nesse ano de união, abrir mão do nosso ego, abrir mão da nossa arrogância, abrir mão do nosso eu, esquecer um pouco da gente, esquecer um pouco das nossas necessidades, o que eu preciso. Vamos parar um pouco de pensar no eu e pensar em nós. O que nós precisamos? O que aquela pessoa está precisando? Como eu posso ajudar uma outra pessoa? E assim, que a gente possa ter todo mundo, se Deus quiser, um Gmar Hatimah Tová. Que Deus possa selar e inscrever todo mundo para o livro da vida, o livro da vida boa, com muita brachá, muita bênção para todo mundo, em tudo que cada um precise, materialmente, espiritualmente. Que Deus possa abençoar todos nós com um ano incrível. A abreviação desse ano a gente fala que é Terei Shnat, que seja um ano 5.783. 83 em hebraico é Pei Gimel. O que seria Pei Gimel? Então dá para colocar palavras. Então tem gente que fala que é Plaot Gedolot, um ano de muitas maravilhas. Então tem gente que fala que é Geulah Pratit, que seria uma redenção particular. A ideia é que cada um tenha tudo o que precisa, cada um seja feliz com as suas coisas, que Deus possa dar para cada um uma vida boa, uma vida maravilhosa, com muita saúde, muitas alegrias, muitos Idushenachs, os filhos, dos netos, de todo mundo que está aqui presente, que a gente tenha só coisas boas. Gmar Hatimah Tová para todo mundo. Muito obrigado pela participação.